falou, em fevereiro eu e meu marido ficamos presos na Agamenon Magalhães, Carnaval para Recife, né? Então, nós vamos hoje fazer o nosso trabalho, a nossa tarefinha. E vamos juntos. Trago aqui um abraço fraterno do Instituto Espírita Chico Xavier, que é a casa que me acolhe como trabalhadora. Também a Comissão Estadual de Espiritismo, essa federativa que trabalha para unir o movimento espírita no estado de Pernambuco. Essa federativa que visita as casas espíritas com o objetivo do intercâmbio, o intercâmbio de saberes para fortalecer o nosso movimento. E também sou trabalhadora da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, né? Então são várias tarefinhas aí nessa oportunidade reencarnatória que estamos tendo. Bem, para iniciar a nossa conversa aqui na noite de hoje, nós precisamos esclarecer algumas coisas, né? Primeiro, tudo que nós falarmos aqui não se encerra para a saúde mental. Saúde mental é um tema bastante amplo, né? Que nós, quanto humanidade, estamos aprendendo agora, coisas que não sabíamos. Pós-pandemia, aprendemos muito sobre saúde mental e a importância dela, né? E hoje, a ciência, a Organização Mundial da Saúde, já nos assevera que a religiosidade tem uma importância para, obviamente, as pessoas que dão importância a ela sobre a nossa saúde mental. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre prevenção, tá certo? Não ainda encerrando o assunto, mas nós vamos trazer aqui sugestões de prevenção e a gente vai perceber o quanto nós utilizamos a nossa saúde mental o tempo todo, né? E o quanto a doutrina dos espíritos também nos auxilia nesta caminhada, nesta marcha, né? Para que nós possamos, de fato, buscar, né, a tão sonhada saúde mental. Quando nós vamos lá para a Organização Mundial da Saúde, nós fizemos um pequeno recorte, não é? Com esse resumo que eles fazem sobre saúde mental. Um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar de suas próprias habilidades. E aqui vai a nossa primeira reflexão junto à doutrina dos espíritos. Quando a ciência nos diz que saúde não é ausência de doença, ela é um bem-estar. Eu posso ser portadora de uma doença, de um transtorno, e mesmo assim me sentir bem. Porque eu tenho a capacidade, a habilidade natural nossa, do ser humano, de tratar os nossos desafios. E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, terceira parte, onde os Espíritos nos dizem que, segundo as leis morais, para a evolução, que é o nosso objetivo aqui na Terra, evoluir quanto espíritos que somos, né? Através dessa ferramenta carnal, nós podemos atingir os nossos objetivos, né? Nessa reencarnação. Então ele fala sobre bem-estar e ele fala de próprias habilidades. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar lei de trabalho. Não há evolução sem trabalho. E quando a gente fala em trabalho material, nossa profissão, é muito importante, não é verdade? Mas o trabalho também para o autoconhecimento. Quem nós somos? Da onde nós viemos? E para onde nós vamos? Essa é a introdução do que é o Espiritismo, onde os Espíritos já nos chamam a atenção que nós precisamos trabalhar para o autoconhecimento, para essa potência que é a nossa alma, revestida por esse corpo para que nós possamos
através das sensações, né, evoluirmos. E aí a gente vai falar nisso lá na frente. Recuperar-se do estresse rotineiro. Estresse. Quem de nós aqui não tem estresse? Não tem problema, né? Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, aqui presentes, nesse salão hoje, temos desafios, temos problemas. Somos espíritos de terceira ordem, buscando o equilíbrio diante das adversidades da vida, criadas por nós mesmos, não por Deus. Deus não criou a adversidade para a nossa vida, tampouco a doença, tampouco os problemas. Esses problemas, eles foram criados por nós mesmos, porque somos herdeiros de nós, das nossas atitudes. Se nós quisermos saber como será o nosso futuro, nas próximas reencarnações, não precisamos nem terceirizar essa resposta. Como é que nós vivemos hoje? Qual o tempo que nós estamos dedicando às questões espirituais na nossa vida? Porque como essência de espíritos que somos, precisamos cuidar do nosso lado espiritual. É importante, como Kardec nos assevera, que nós vivamos como o planeta nos pede, trabalhando, passeando, não é? Aproveitando São João, com equilíbrio, com responsabilidade, não é? Tudo isso, a nossa cultura é muito importante, é importantíssima, porque faz parte do social, outra lei moral. Nós não evoluímos sozinhos, nós somente evoluímos através da convivência com os demais seres do planeta, encarnados ou desencarnados. Não é verdade? Então, como é que nós nos recuperamos desse estresse quando lá no primeiro a ciência diz que nós temos essa capacidade? E aí nós vamos para mais uma lei, né? Mais uma lei moral. Lei do trabalho, o livre-arbítrio que nós temos, que é bem relativo à nossa condição de espírito de terceira ordem. Não somos tão livres quanto pensamos ou desejamos, porque ainda não temos qualificação para esses limites que nós não conseguimos dar a nós mesmos. Não é verdade? Então, ele fala sobre habilidades próprias, potência da alma, ele fala sobre o poder da recuperação, o poder da cura. Eu sei que essa casa trabalha com passes, né? Passes, água fluidificada, e essa casa é um ponto de luz no planeta, como outras tantas no nosso estado e no nosso país. Mas a cura efetiva, ela está dentro de nós. Os espíritos só fazem trazer esse ambiente maravilhoso, essa chuva de cura que nós recebemos quando a gente adentra uma casa equilibrada como esta, mas a cura efetiva está dentro de nós. Se nós viermos aqui toda quinta-feira, todos os dias da semana, tomar passe, água fluidificada, mas não nos trabalharmos para a nossa reforma íntima, estamos a passos muito curtos da cura. Porque lembra, a cura não é ausência de doença. A cura é bem-estar. E para que nós estejamos bem, nós precisamos fazer o bem, pensar bem, ter responsabilidade sobre o social. A lei que nós falamos antes. Então, nós podemos vir para cá toda semana, fazer todos os tratamentos solicitados. A única certeza que nós temos, que Deus está aqui. A espiritualidade está aqui nos auxiliando. Mas a cura, ainda assim, ela depende de nós. É mais ou menos assim, ó. A gente recebe os fluidos balsâmicos da espiritualidade aqui
Mas quando a gente bota o pé ali fora, a gente começa a pensar mal, a falar mal, a querer o mal, a desejar o mal. E aí tudo que foi colocado aqui vai restar um pouquinho, sim, porque a misericórdia de Deus é infinita. E nós temos oportunidade diuturnamente de repensar as nossas ações. Mas aí nós vamos precisar voltar na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, até que nós, em contato com o Livro dos Espíritos, com os estudos, nós possamos adquirir a habilidade do autoconhecimento. Ainda me falta simplicidade, ainda me falta humildade, ainda me falta trabalhar algumas emoções. Né? Então, ser produtivo e contribuir com a sociedade. Lei do trabalho, lei do amor, quando nós contribuímos com o outro, né? Para que nós estivéssemos aqui agora, nesta quinta-feira chuvosa, muitas pessoas deixaram seus lares, vieram para cá, se prepararam durante o dia todo, com pensamentos bons, com preces, com equilíbrio nas ações, nas atitudes, né? Para que possam aplicar o passe em nós. Esse bem-estar que nós sentimos aqui é um conjunto de fatores que esses trabalhadores há 50 anos, é isso? Mais de 50 anos fazem. Todos eles que já passaram por aqui deixaram a sua intenção, a sua vontade, o seu trabalho para que nós hoje estivéssemos aqui, recebendo todos esses benefícios, não é verdade? Então nós também, quanto praticantes do Espiritismo, como conhecedores, como visitantes, seja lá qual for, não é? A nossa condição, nós precisamos contribuir com a sociedade. Se nós temos a nossa profissão, seja qual é, nós precisamos contribuir para um mundo melhor. Porque as guerras, elas não começam do nada. Elas começam porque ideias diferentes entram em choque. E aí começam as pequenas guerras no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, no trânsito. Pequenas guerras que nós vemos todos os dias. Mas nós nos chocamos somente quando nós vemos uma guerra, né, de padrões mais altos, mais elevados e que tenham uma conotação mundial. Mas às vezes essa guerra ela é feita por nós mesmos, no silêncio das nossas casas, no silêncio dos nossos pensamentos. E é sobre isso que a doutrina espírita nos traz a mensagem de Jesus, quando ele disse, indo para o Calvário, que nós na vida teríamos aflições. E o que é que Jesus queria? Ele queria nos amedrontar? Queria causar talvez uma certa ansiedade? Vocês terão problemas. Obviamente que nós teremos problemas. Desafios, seja na ordem comportamental, seja na ordem da saúde, seja na ordem das relações, nós teremos desafios. Porque nós estamos ainda em construção. O objetivo nosso é que nós cheguemos à luz. Mas até lá nós precisamos aprender com as nossas sombras, que todos somos portadores. Aqui, encarnados e desencarnados. E aos desencarnados, a reflexão que eles terão outras oportunidades. Assim como nós retornaremos ao planeta numa próxima encarnação e também teremos outras oportunidades. Mas nós temos obrigação moral, diante da doutrina dos Espíritos há mais de 160 anos no planeta, nós temos a obrigação moral de deixar um planeta, um mundo melhor para esses irmãos que hoje nos assistem na condição de espíritos. Então nós precisamos fazer a nossa parte.
dentro do nosso limite possível, mas trabalharmos para uma sociedade mais justa e mais equânime. Como o Jô falava lá no estudo. A obrigação moral. A obrigação moral é algo que nasce dentro de nós pelo trabalho incessante no bem. Quando nós pensamos no bem, nós nos associamos a espíritos de igual pensamento, energia, pela atração. Então, quando o nosso pensamento está fugindo para outras esferas, nós precisamos, eu vou aqui regular as minhas emoções e os meus pensamentos. Eu vou aqui regular, porque quem coordena sou eu. Não é o espírito obsessor, tampouco é o meu vizinho que me incomoda, ou seja lá quem for. É eu que estou aceitando aquela condição que me é dada. E aí a ciência, a Organização Mundial da Saúde, diz que nós temos isso de forma inata. Nós nascemos resilientes. Nós nascemos com a capacidade da adaptação ao estresse. Mas aí o mundo nos tira, nos distrai, não é verdade? Porque quando nós perdemos o nosso corpo carnal, nós deixarmos ele aqui na Terra, a nossa visão de mundo se altera. Por quê? Porque como espíritos, quando a gente percebe e vê a veracidade disso, nós entramos num outro patamar. Nós entramos na consciência plena, cósmica, universal. Como Chico nos bem lembrava, nós somos uma poeirinha cósmica, né? Ele dizia, ele diz porque ele vive, né? Eu sou uma poeira, né? Então, essa capacidade, ela nasce conosco. E o que é? Qual é o conceito de resiliência? O conceito de resiliência, ele nasce na física, né? Aonde um objeto determinado, exposto a um calor intenso, quando resfriado, ele volta àquela mesma, vamos dizer, modelo ou apresentação. A psicologia se apropria desse conceito, né, dessa resiliência e altera um pouquinho, expande um pouquinho. Como nós somos sujeitos subjetivos, cada um aqui de nós tem uma visão de mundo, tem um conhecimento, tem uma necessidade reencarnatória, nós nascemos com necessidades diferentes. Então, a psicologia se apropria desse conceito e diz assim: resiliência é a capacidade que nós temos de passar pelos estresses, as dificuldades e os problemas, nos adaptarmos a ele e sairmos diferente. Né? A física diz que nós saímos com a mesma forma. A psicologia diz que a dor nos transforma. A dor nos fortalece. Né? Bem-vindo a mim, vós que sofre. Porque é só a dor da perda daquele ente querido, né? A dor de perder um emprego, o trauma de perder uma família, uma relação, um relacionamento, um casamento, não é verdade? Então, as dores, elas nos moldam. Mas se eu tenho autoconhecimento, se eu acredito que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, eu vou entender que aquela dor, ela serve como burilamento do meu espírito. Eu posso aprender com essa dor e me transformar em alguém melhor. Porque efetivamente todos nós precisamos nos melhorarmos, para que a gente possa, de fato, evoluir. Nós precisamos
reconhecer o nosso lado sombra para que a luz possa adentrar. Se eu não reconheço a sombra que eu tenho, os meus defeitos, não é? Como jogar luz nele? Eu não tenho defeito nenhum, quem tem é o outro. Eu não preciso me melhorar, eu estou sempre certo. Então, nós nos melhoramos a partir do reconhecimento e do autoconhecimento, capacidade inata que nós temos. E aí, nós vamos adentrar um pouquinho no conceito de personalidade para a gente poder entender, né? Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os nossos padrões de pensar, agir ou sentir, de forma individual, pessoal e social de alguém. Então, personalidade é a lente que eu olho para a vida. Se eu sou mais expansiva, se eu sou mais retraída, se eu sou mais alegre, mais deprimida. Então, estas são características. Se eu imaginar que tudo que acontece na vida é para minha melhora, eu tenho uma visão mais positivista da vida. E nós precisamos trabalhar para buscar esta positividade e esse aprendizado. Quando nós falamos em buscar esse positivismo, não é a alegria tóxica, tá? Tudo eu rio, tudo eu acho graça, a vida é bela. Não é nessa ordem. A vida não é fácil, ela é bela se nós desprendermos vontade, trabalho, para que a gente possa, o que eu digo, degustar a vida. Aí sim, ela se torna rica, porque ela nos ensina, ela nos molda. Aqui quem é pai e mãe sabe bem o que é a maternidade e a paternidade, né? Absolutamente situações que nos moldam. Você não vai fazer o que você quer, não. É verdade? Mas eu acho que você deveria. Mãe, ó, eu já cresci. Aí você, poxa, é verdade. Você está vendo que ali na frente vai tropeçar, vai cair, mas você precisa deixar, né? Você precisa deixar, porque você também já teve oportunidade quanto mãe ou pai ou cuidador, né? Então, é essa capacidade que nós adquirimos, essas habilidades que transformam a nossa personalidade. Mas a personalidade, ela se transforma só quando a gente é criança? Não. Nós somos espíritos em construção. Nossa personalidade se altera, se modifica a cada vivência nossa. Joana de Ângeles nos diz, lá no Homem Integral, que nós temos a necessidade de amanhecer e anoitecer como nós nascemos. Isso é um grande contrassenso. Não tem como. Não tem como nós sermos o mesmo do berço ao túmulo. Porque senão a gente não vai ter aproveitado esse gap, né, que é a vida. Nós precisamos aproveitar cada experiência boa e ruim, aprendendo com ela, né? Nos adaptarmos a ela. Porque a alegria passa, a felicidade passa, a tristeza passa, a dor também passa. Não é verdade? Joana de Ângeles nos diz nessa mensagem assim, ó: insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. O que Joana de Ângeles nos diz? As nossas questões emocionais, elas começam no desalinho, na falta da capacidade que nós temos à resiliência, a nos adaptarmos às situações adversas.
A minha família é ruim, o trabalho também é ruim, também está chovendo, tem muito sol, tem muita chuva, está frio, tá... Nós sempre temos algo a contestar. Dificilmente nós criamos o hábito da gratidão, de agradecer a chuva, o frio, o sol, a lua, né? Nós sempre temos algo a reclamar. Se passou essa temperatura maravilhosa que nós estamos convivendo agora, é muita chuva. Quando chegar a seca, é muita seca. Porque nós temos essa capacidade da negatividade. Isso é uma história que acompanha a evolução da humanidade, que são os pensamentos negativos e que um dia a gente pode trazer aqui para conversar. Por que é que nós pensamos tão negativo? Né? Tem uma explicação científica para isso, tá certo? Mas também nós podemos transformar esses pensamentos. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto sempre de dar exemplo, porque fica bem claro o que a gente quer pontuar. A gente passa um dia bem bacana, amanheceu, sol em Recife, temperatura agradável, pegamos o nosso ônibus, vamos para o trabalho, o nosso carro, está tudo certo. Chegamos lá, recebemos uma promoção, aumento de salário, tudo maravilhoso. O marido liga, a esposa liga, a família está com saúde, tudo certinho. Mas aí a gente chegou em casa à noite e deu uma topada no sofá. Né? Quem aqui já deu uma topada com o dedinho no sofá? Dói demais, né? Só quem passa por isso sabe. Mas muita gente viu, muita gente já passou. Então dói mesmo. Né? E aí, naquela situação do dedinho no pé do sofá, a gente diz assim, que dia horrível. Tudo deu errado. Nós inutilizamos todo o que a gente teve de benesse nesse dia. E aí a gente anula tudo e diz, olha, o dia hoje só podia terminar assim mesmo. E aí imagina como vai ser o nosso sono, como vai ser o nosso amanhecer. Então é por isso que Joana nos diz que depois de um dia vivido, nós amanhecemos outra pessoa, a depender das nossas escolhas. Da lente que nós vamos olhar as oportunidades que a vida nos traz. Não é verdade? Mas esse estresse, né? Essa busca por esse equilíbrio é fácil? Não. Porque nós vivemos em sociedade. Então, o que é que impacta a nossa saúde mental? Né? A realidade social nos impacta. Ontem nós passávamos lá ali pela beira-canal de Boa Viagem, quantas famílias, né? Ali, gente, chuva, frio, criança, chega dói, né? Isso impacta a nossa saúde mental. Mas aí vem a doutrina dos espíritos e nos diz assim, você não pode fazer nada, 10 horas da noite, um dia de chuva, né? Muito trânsito. Pode sim, você pode emitir uma prece para essas pessoas, para que elas tenham força para suplantarem essas adversidades da vida. Não é verdade? A gente pode parar, a gente pode doar um alimento. Se a gente não tiver nada, a gente baixa o vidro do carro e diz, boa noite, meu irmão, Deus te abençoe. É tudo. Às vezes é mais do que o alimento. Por quê? Porque são pessoas invisíveis para a sociedade. Que a gente passa de carro e a gente acaba banalizando as coisas. Né? Tudo se torna tão corriqueiro, tão simples, que a gente nem se lembra de fazer uma prece. Nem se lembra de emanar luz para aqueles irmãos que estão ali naquela dificuldade que, graças a Deus, nós nem imaginamos. Pelo menos nessa encarnação. Né? Então, a realidade social impacta a nossa saúde mental, a nossa política impacta a nossa saúde mental, a nossa cultura impacta a nossa saúde mental, né? O ambiente
impacta diretamente a nossa saúde mental. É por isso que nós precisamos conservar nossas casas como templos de paz. Evangelho no lar, a busca por boa leitura, boas músicas, bons pensamentos, receber amigos, parentes, conversas saudáveis, conversas agradáveis, porque ali vai ter também as junções espirituais, espíritos que vão, pela lei da atração, se juntar àquelas energias. Então, nós precisamos, para que tenhamos saúde mental, cuidar do ambiente também. Mas não é só a minha casa, não é só a minha família, não é só meus amigos. É a humanidade. Porque estando entre nós e perguntado quem era a mãe, ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A humanidade. Somos todos nós aqui, irmãos. Enquanto tiver um irmão na chuva, com fome, com sede, com dor, nós não teremos a felicidade plena, porque somos interligados. Não conhecemos a fome e a miséria, graças a Deus, nessa encarnação. Né? Então, tudo esse conjunto impacta. Por quê? Porque não é um problema individual. Não é aquela família que está lá. Nós todos somos responsáveis, de alguma forma, por essa condição. Né? Então, vamos avançar. Quando Joana fala que nós precisamos cuidar dos nossos desalinhos emocionais, né? Então, pandemia, nós sofremos bastante, perdemos parentes, entes queridos, né? E aí chegou essa animação aqui, para nos ensinar como lidar de forma, né, lúdica com as nossas emoções. E o que são as nossas emoções? As emoções são a informação que nós recebemos. Lembra? A topada do pé. Chegou para ela uma informação que aquilo não é bom e ela reagiu com raiva. Então é uma emoção natural, normal, que todos nós temos. O que nós precisamos fazer é pegar essa raiva, aprender com ela, né? E nos melhorarmos. Né? Então, a alegria, ela não pode ser constante. A felicidade, eu quero a felicidade do Instagram. Está lá no Instagram. Todo mundo sorrindo, bonito, magro, alto, né? Rico, viajando, enfim. Isso é algo utópico. A vida real é trabalho, desafios, tem muita coisa boa. Família, né? Afetos, reencontros, encontros na vida. Então, nós precisamos trabalhar essas emoções que socialmente elas não são aceitas. É a raiva, é a inveja. Eu tenho inveja ainda. Por quê? Porque Jô tem esse estojinho aqui, né? O que é inveja? A inveja não é eu dizer assim, pô, Jô, eu vou comprar um igualzinho esse aqui, eu gostei, é bem útil, bacana. Isso não é inveja, isso é cobiça. Né? Eu desejo ter um porque de fato eu vi, né, o efeito que determinado aparelho tem. Isso é cobiça. Inveja é quando eu digo, por que é que Jô tem e eu não? Isso é inveja, isso é danoso, isso nos adoece. Né? Por quê? Porque nós, diante das nossas sombras, nós pensamos assim, eu trabalho a vida toda e não consigo, Jô conseguiu. Isso é inveja. Eu tenho que ficar feliz porque Jô tem, mas eu também quero. Se eu puder, se der no jeito, eu vou ter um aparelho igual. Mas eu não vou viver para comprar o aparelho. Né? Eu vou fazer de forma natural que eu possa adquirir o objeto para facilitar o meu trabalho. Então, são essas emoções que nós precisamos reconhecer em nós.
e tentar não mascará-las. Porque às vezes a gente diz assim, né? Eu tenho invejinha branca. Inveja é inveja, não tem inveja branca. Aí já até parte para o preconceito, né? A inveja é branca porque é boa. Os preconceitos que nós temos ainda, nossas sombras. Nós não permitimos ainda que as pessoas vivam conforme elas querem. Nós não permitimos ainda que as pessoas sejam quem elas são. Na verdade, nós temos preconceitos das mais diversas matizes. Nós ainda nos impactamos com a vida do outro. E às vezes esquecemos de cuidar as nossas. Então nós precisamos expandir o nosso olhar para o nosso meio familiar, para a sociedade, permitindo que as pessoas assumam a sua orientação sexual, o seu gênero, não é? E toda forma de viver, toda forma de amar. Nós precisamos expandir as nossas consciências. Porque isso é saúde mental. Se nós permitirmos que eu, que você, que qualquer um de nós aqui, sejamos quem nós queremos ser, por que não as diferenças? Por que nós temos, por sermos espíritas, temos dificuldade de aceitar as outras congregações religiosas, que são tão belas e tão ferramentas evolutivas para toda a humanidade? Mas nós apontamos, nós temos dificuldades ainda. E isso é falta de resiliência nossa, adaptação para um mundo que se apresenta, e do qual eu sou responsável também, por tudo aquilo que eu penso, falo e olho. Quando eu olho com preconceito, eu tenho uma responsabilidade social, moral e espiritual sobre o meu olhar. Ah, mas eu olhei porque eu acho estranho. Certamente alguém também nos acha estranho. E nós precisamos jogar luz nessas nossas sombras, não é? Então, trabalhar essas nossas emoções, que são ferramentas evolutivas para a nossa melhora, a raiva, a tristeza, o desânimo, né? E tantas outras emoções que se chegam. E aí nós trazemos aqui, né, o exemplo desse querido, né, Viktor Frankl, psiquiatra, judeu, participou, né, das câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial, onde ele e toda a família foram resgatados. E aí ele sobreviveu. Somente ele, a esposa, o pai e a mãe, né, foram dizimados nas câmaras de gás. E aí, cada vez que ele chegava na fila, ele perguntava para ele mesmo: qual é o objetivo da minha vida? Eita! Qual é o objetivo da minha vida? A nossa vida, ela precisa ter um sentido. Nós precisamos dar um sentido à nossa vida. Lei do trabalho, lei da evolução. Ah, mas tá bom assim, eu gosto disso aqui e tal. Aquela preguiça, procrastinação, né? Que hoje está muito aí em moda esse conceito, que não tem a ver com preguiça, tá? Procrastinação não tem a ver com preguiça. Mas a preguiça me faz procrastinar. E aí também é saúde mental. Não vou hoje para a academia, também não vou amanhã porque tem sol, também não vou para o tratamento espírita, também não vou para o estudo. E assim nós vamos, né, procrastinando a vida. E aí nós precisamos, eu acho que tá. E aí nós precisamos encontrar o sentido da nossa vida. Qual é o sentido que nós damos para a nossa vida? Qual é a programação que nós temos para essa encarnação? Porque a vida, ela não é curta. Também não é breve. Nós é que perdemos muito tempo com coisas que poderiam ser evitadas.
muitas coisas, muitas distrações, né? E esquecemos da nossa essência, que é espiritual, da nossa saúde mental, que depende da sociedade e que também depende de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos investimentos, quanto a tempo, a divertimento e a tudo mais, né? Então, saindo do campo de concentração, vivo, sozinho, perdeu a família toda, ele foi buscar um sentido na vida dele. Então, ele trouxe para nós, à luz da humanidade, a logoterapia, que é a psicologia positiva. Mais ou menos essa que a gente readapta, ressignifica os problemas e sai deles melhor, né? Então, uma sugestão de leitura é uma leitura fácil, mas ela é absolutamente profunda e nós sugerimos aí para todo mundo, né? E aí, nós viemos com esse nosso querido também, né? Zygmunt Bauman. Ele nos traz um conceito também de uma vida moderna, uma vida líquida, aonde nós não nos comprometemos com quase nada, né? Não nos comprometemos. Eu acho que dá, eu acho que eu vou estudar, mas também não vou concluir. Mas também não preciso fazer uma pós-graduação, também não preciso me especializar muito. A gente é meia boca ali, né? Chico dizia, ele tem uma música que eu acho muito interessante, né? Não seja meio em nada, seja tudo dentro da sua possibilidade, né? Então ele nos traz esse conceito de vida líquida. A gente deixa escapar o tempo. O tempo é o maior tesouro que nós temos. Mais que a conta no banco, mais que o carro, mais que a casa, é o tempo. E o que é que nós estamos fazendo do nosso tempo hoje, aqui e agora, encarnados e desencarnados? Estamos aproveitando o nosso tempo? Estamos tentando nos melhorarmos quanto espíritos que somos, para que quando nós retornemos, nós possamos ter a mesma oportunidade? Nesse ou em outras moradas? Há muitas moradas na casa de meu pai? Ou nós estamos nos distraindo com as tecnologias, com as redes sociais, com comparações inúteis que nos adoecem, que nos tiram o sono, né? E que nos deixam com uma autoestima muito baixa, né? Que a gente falou lá no início. No Instagram todo mundo é bonito, viaja, um monte de filtro, né? E aí todo mundo lá está bonito. E nós começamos a nos compararmos com aquelas pessoas, com aquelas verdades que estão postas ali. E que nós nem sabemos se são reais ou não. Né? Então, nós nos distraímos de forma irresponsável diante do tempo que nós temos. Nós precisamos entender que a tecnologia nos ajuda demais. Demais na ciência, na saúde, né? Pós-pandemia aí, ó, a gente escalando cada vez mais, né? Nas tecnologias novas que às vezes até a mim assusta, né? Mas aí nós perdemos também a essência do tempo. Às vezes a gente está no carro, o vizinho do lado está lanchando, almoçando, comendo um sanduíche. Nós perdemos a noção do tempo. Estamos gastando muito tempo na tecnologia, isso tem estudos aí, e transtornos mentais já comprovadamente diante do uso excessivo de telas, e aí vão todas as telas, né? Perdemos a capacidade da socialização, socializamos legal com as telas, com os jogos, com as redes sociais, mas estamos tendo dificuldade de uma conversa, né? De algo mais profundo, de acolher o outro, de olhar o outro. Ontem nós vínhamos no carro e vinha um jovem no celular assim, atravessou na frente do carro, do nada.
Ou seja, coloco a minha vida em risco, né? Será que aquele movimento que ele estava fazendo ali não poderia esperar 5 minutos até ele atravessar a rua, pelo menos? Mas nós estamos nos permitindo ser condicionados a isso, né? Então nós precisamos ter a atenção sobre isso. Isso tira o nosso tempo de vir ao centro, de estudar, de nos preparar, né? De nos melhorarmos como um todo. Por quê? Nós somos o país mais ansioso da América Latina e um dos mais ansiosos do mundo, o Brasil. Né? Infelizmente, a gente está nesse ranking aí, ó, de um dos maiores níveis de ansiedade. Por que nós estamos mais ansiosos? Porque, segundo estatísticas, nós somos o país que mais utilizamos tela no mundo, redes sociais no mundo. Então, precisamos aí encontrar esse equilíbrio, né? O pânico, que vem a ser a ansiedade potencializada, a depressão, a tristeza. Lembrando que existem transtornos que são congênitos. A pessoa nasce com essa probabilidade. Mas a grande maioria dos casos dos transtornos mentais, eles são adquiridos pelo ambiente, pela forma de vida que nós estamos levando, que nós, quanto sociedade, escolhemos. Né? Então, a depressão. E aí Kardec pergunta aos espíritos. Deixa eu ver, não. Ah, sim. O que vem a ser a depressão? A falta de habilidade com as nossas frustrações. Veja aqui, Kardec, perguntando aos espíritos, lá no século XIX, nos trouxe o que a ciência nos traz hoje, capacidade inata de resolver os nossos desafios. Habilidade inata. Então, a depressão hoje, ela pode ser vista como algo que é reversível. Se ela não for de ordem biológica, ela pode ser reversível. Não é verdade? Vazio existencial e suicídio, né? É o grau máximo do desespero humano. Não é verdade? E ainda temos preconceitos. Ah, você precisa de psicólogo, é para doido. Você precisa de médico psiquiatra, é para doido. Não, não é para doido. Que bom que todos nós pudéssemos fazer terapia. Que bom que todos nós, se necessitados, pudéssemos fazer uma consulta ao psiquiatra e lá, né, ter uma prescrição ou não para um medicamento para equilibrar os nossos hormônios. Porque o uso excessivo de telas tira o nosso sono, que é a nossa lixeirinha mental natural. Nós precisamos dormir de 8 a 9 horas, a depender, né? Cada sujeito tem a sua necessidade, para que a gente possa jogar no lixo aquilo que a nossa mente não vai aproveitar. O aparelho. Eu não preciso saber que Jô tem um aparelho. Isso hoje, quando eu dormir, o meu cérebro vai descartar essa informação. A parede é bege. Não é algo que eu preciso me perguntar. Encher o meu campo mental com essas informações. Eu preciso sim do autoconhecimento, eu preciso de ferramentas para me proteger, para proteger a minha saúde mental. E a partir daí, sim, me tornar, né, a minha programação espiritual para essa encarnação. E aí nós temos Gabor Maté, é um psiquiatra, e ele nos diz assim: segurança não é a ausência de ameaça, é a presença da conexão. Felicidade não é ausência de problema, porque isso não é possível, não na nossa condição. Então, a felicidade é a capacidade que nós temos de resolver os nossos problemas.
Por isso deveríamos nos sentir felizes. Então ele está dizendo aqui que a segurança, ela não é a ausência da ameaça. Nós temos ameaça diuturnamente, de bater com o pé no pé de sofá, né? De um assalto, de uma queda, uma chuva. Nós temos, de fato, essas ameaças. Então, a segurança não está sobre a dependência da ameaça, e sim como eu encaro a proteção sobre as ameaças. E aí a gente está falando de dificuldades e desafios da vida, né? Então, essa ilusão de que ninguém tem problema, existem pessoas que não têm problema, não, fulano está sempre sorrindo, não tem problema? Tem problema porque todos nós temos problema. O amor, como uma força transformadora capaz de dissolver as negatividades que permeiam as nossas vidas. Joana de Ângeles, lá no Homem Integral. E o que é o amor? Qual é o conceito de amor para a doutrina dos espíritos? Não é esse amor de Hollywood, não. Viu? Não é o do filme, não é o estampadinho, né? O amor para a doutrina espírita significa, primeiro, a nossa conexão com Deus. A centelha divina que está aí dentro de todos nós, encarnados e desencarnados. Essa centelha divina, essa chama é amor. Nós ainda não somos seres divinos, mas em nós habita a divindade. Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas intenções, para que esse feixe de luz, que é a centelha, que é mínimo, se faça grande. E a partir daí, nós possamos nos cuidar, nós possamos prevenir a nossa saúde física e mental através das nossas emoções. O amor é saber que temos um ser que nos deu a vida, que pela misericórdia divina nos mantém a encarnações até que nós nos melhoremos. E assim possamos, de forma livre, fazer as nossas escolhas. Por isso que nós não somos livres ainda. Porque se nós tivéssemos liberdade, talvez nós não estivéssemos aqui agora refletindo. Né? Então, é essa responsabilidade, é essa conexão com o divino que nos traz o amor. Esse amor que o Livro dos Espíritos nos diz, vá pregar. Vá pregar o amor, vá passar por aquela família e fazer uma prece, abra o vidro, dê uma boa noite, pergunte o nome dele ou dela, porque ela tem um nome, ela tem alma, ela tem emoção, ela tem tristeza, também como nós. Né? Então, isso é o amor. É nós podermos entender que o nosso bem-estar físico, mental e espiritual não se restringe só a nós. Se restringe à humanidade toda. Isso é amar. É buscar nos melhorarmos para servir de forma melhor e mais eficiente conforme os conceitos de Jesus. E para encerrarmos, que já se faz a hora, ele veio, ele está entre nós, ele não voltará, porque ele nunca deixou de estar entre nós. E ele veio para nos dizer que a morte não existe. A morte é uma passagem para uma outra vida, da qual será o segmento dessa. Então, as nossas ações, os cuidados que nós temos com o nosso campo mental, atingirá de forma bem importante a nossa questão física, mas também a espiritual. E que a partir daí nós possamos fazer escolhas melhores, escolhas mais conscientes e mais responsáveis.
Amar ao próximo como a nós mesmos. Como amar o outro se eu não me amo? Como saber se o outro passa dificuldade se eu nunca sequer passei dificuldade? Mas eu preciso amar, porque se eu amar a mim, se eu me der limites, eu vou saber dar limites ao outro e também amá-lo. Porque amar significa também dar limite. Né? O amor incondicional, a grande maioria de nós ainda não está nessa condição. Eu amo indistintamente. Isso é Jesus. Nós outros ainda não chegamos lá. Né? Priorizar o autocuidado, estabelecer limites saudáveis, procurar apoio quando necessário para mantermos a nossa saúde mental. Porque dela, das emoções, depende todo o nosso presente e o nosso futuro. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz.